Oi, amigas! Gente, eu sei que eu dei uma sumida aqui do canal, tá? Não vou explicar agora o porquê eu sumi, mas estou aqui pedindo perdão pra vocês, dizendo que mais pra frente, quando eu puder explicar o porquê do meu sumido, porque eu dei uma sumida de tudo, né, gente? Eu dei uma sumida daqui, eu dei uma sumida do meu TikTok, do meu Instagram, sabe? Até de outras redes sociais mais privadas eu acabei dando uma sumida. Mas por agora eu não posso falar pra vocês o que aconteceu. Não me sinto confortável, entendeu? Mas mais pra frente, quando eu me sentir mais confortável do que aconteceu, do que está acontecendo na minha vida, eu abro a boca pra vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, um assunto que tá me gerando dúvidas, sabe? Porque eu já tinha feito um vídeo sobre isso lá nos meus perfis de vídeos curtos, que era sobre a cirurgia de redesignação, a cirurgia da sapinha. Hoje a gente vai se maquiar aqui também, porque eu tenho outras coisas pra fazer, além de gravar aqui esse vídeo, eu tenho outras coisas pra fazer. E eu preciso estar maquiada pra... Gente, olha como é que meu cabelo tá, tipo, lindo, sabe? Mas enfim, então a gente vai se maquiar enquanto eu comento com vocês dessa tal cirurgia. O que vocês acham? Ai, Agatha, eu odiei! Gente, para, tá? Vamos parar de pesar. Meu rosto já tá lavado, já tô com a skincare feita. Skincare, enfim. Já tô com o rosto lavado e hidratado. E aqui eu vou usar dois tipos de base, amigas. Eu vou usar duas bases, dois tipos não. Duas bases da mesma marca, da mesma linha, mas com numerações diferentes. Essa daqui é a base 130 da Mary Kay. E essa aqui é a base 150. Ai, Agatha, porque você usa duas cores? Porque eu sinto que assim fica mais uniforme e mais ideal ao meu tom de pele. Eu sinto que uma deixa o meu rosto muito escuro e a outra deixa meu rosto muito claro. Então eu misturo elas. Eu já fiz um vídeo falando no meu TikTok sobre a cirurgia da florzinha, né? A cirurgia de redesignação, que eu não tinha vontade. E isso na época gerou burburinhos de que como assim você é uma mulher trans e você não tem a vontade de fazer... Gente, eu não vou estar olhando pra câmera, eu vou estar olhando aqui pra mim, porque eu tô me maquiando, eu preciso me enxergar, sabe? Eu não sei onde que eu enfiei meu espelho, então é isso. Enfim, eu já tinha feito um vídeo falando que eu não queria fazer a cirurgia, e aí um monte de gente veio me atacar na época, né? Mas enfim, um monte de gente veio me atacar falando que se eu era mulher, por que eu não queria fazer a cirurgia que me tornaria de fato uma mulher? Primeiro que isso é um argumento escroto e ruim, né? Porque, tipo, eu posso ser uma mulher trans com o meu órgão genital de nascença, sabe? Porque eu não sou obrigada a fazer a cirurgia. Tipo, eu vou fazer se eu quiser, sabe? Se eu me sentir confortável. Vocês estão vendo que dá um contraste de cor aqui, ó, sabe? Ai, eu odeio isso, mas eu vou fazer a cirurgia se eu quiser, sabe? Se eu me sentir confortável, se eu me sentir bem, se eu ver que realmente eu quero isso, eu vou fazer a cirurgia. Mas na época, minha filha, acabaram comigo. Enfim, gente, por cima da base eu venho passando esse corretivo aqui da Ruby Rose. Eu passo ele apenas nos pontos que eu quero iluminar. E eu passo embaixo do olho também, na olheira, porque acaba que a minha olheira é muito escura. E aí eu gosto de passar dois corretivos, que depois eu vou vir com o corretivo por cima daqui. Mas enfim, continuando o assunto. Acabaram comigo, gente. Na época disseram que eu tinha que fazer a cirurgia, se eu queria ser mulher. Que mulher é essa que não quer ter uma periquitinha, sabe? E eu, tipo assim, gente, sabe? Tipo, eu sou obrigada agora a fazer a cirurgia, porque o meu pensamento sempre foi, gente, eu tenho aqui o meu órgão, né, que a gente sabe qual é. Eu não sou operada, enfim. Eu tenho aqui meu órgão, que a gente sabe qual é. Eu nasci com ele, sabe? Ele nunca me causou problema nenhum. Obviamente que se a gente pudesse escolher, a gente teria escolhido nascer uma mulher cis, que a gente viria com uma periquitinha. Mas a gente não pode escolher e a gente veio para ser o que é para ser, entendeu? E eu vim para ser uma mulher trans e hoje eu sou uma mulher trans, sabe? Com periquita ou sem periquita, entendeu? Com ou sem periquita, eu continuo sendo uma mulher trans. Nunca vou deixar de ser uma mulher trans, nunca vou ser uma mulher cis, entendeu? Tinha esse pensamento, né? Tipo, de que eu não precisava, de que eu sabia esconder, eu tenho meus métodos, eu já ensinei pra vocês a trucagem com fita. Ensinei pra vocês não, ensinei lá no meu Instagram e no meu TikTok a trucagem com fita. O que é a trucagem, Agatha? Gente, a trucagem que eu falo é basicamente você fazer ali a manobra de aquendar. O que é aquendar, Agatha?
Gente, aquendar é você esconder ali o seu órgão, né? Nós que somos mulheres trans, a gente usa essa manobra de aquendação para poder esconder a Joyce. E botar biquíni, botar calcinha, essas coisas assim, roupas muito apertadas. Vou falar pra vocês, no início da minha transição, eu tinha uma neura de que eu tinha que ficar 100% do tempo aquendada. Como assim, Agatha? Gente, eu já cheguei até a dormir com a calcinha mais apertada que eu tinha no armário, só porque eu não gostava que eu tinha ali uma Joyce, sabe? E com o tempo eu fui parando com isso, fui vendo, cara, esse é o meu corpo, eu sou uma mulher trans, o meu corpo é um corpo trans, e eu tenho que parar com isso, sabe? Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E aí, obviamente, eu comecei a fazer terapia, né? Enfim, gente, por cima eu venho com esse corretivo aqui da Mary Kay, que ele é mais amarelado. Vocês viram que o corretivo que eu passei aqui, ele é um corretivo mais branco, sabe? Ele é um corretivo pra mais iluminar. E esse aqui é um corretivo mais do tom da minha pele. E aí eu venho passando ele aqui na olheira. Enfim, comecei a entender que o meu corpo era um corpo trans, de que eu não precisava fazer cirurgia pra me sentir mais mulher, porque eu era mulher, querendo ou não. E eu era uma mulher trans, então eu tinha que engolir isso, sabe? Com ou sem cirurgia, eu ia continuar sendo mulher trans. A gente nunca vai deixar de ser mulher trans. Isso faz parte da nossa história. Só que aí de um tempo pra cá, gente, eu comecei a ter umas crises de disforia tão grandes que eu nunca tive na minha vida. Sabe, tipo, eu sempre fui uma mulher trans, desde a infância eu sempre soube que meu universo era um universo feminino, que eu era mais afeminadinha, que eu gostava só de coisas de meninas. Então, lá no subconsciente, o meu sonho era ser uma mulher. Hoje em dia eu sou uma mulher. Desde que eu me entendi que, mulheres trans existem, eu sou uma mulher trans. E fui entendendo mais desse universo de trans e transgênero e transição. Eu nunca tive uma crise de disforia babado ao ponto de eu própria me machucar, sabe? E aí, ultimamente, eu tenho tido muitas crises de disforias comigo e com o meu corpo. Tipo, muitas e muitas e muitas. E o que mais me causou aversão ultimamente foi ali a minha parte íntima. E eu nunca tinha tido isso, sabe? Tipo, e pra mim foi muito louco, porque eu voltei aquela fase de viver aquendada. Tipo, gente, chegava época que eu dormia aquendada. E isso faz mal, gente. Isso faz mal, sabe? Você tá fazendo mal ali. Tudo tem um limite, sabe? Porque quando eu entendi de que eu não precisava ficar aquendada 24 horas por dia e dormir aquendada, isso não me faria menos trans, mais ou menos trans ou mais ou menos mulher, eu fico em casa, eu não fico acordada, gente. Tem um povo que é muito louco, sabe? Mas, eu pensava isso. Esse povo é muito louco ficar acordada 24 horas, gente. Isso, querendo ou não, isso incomoda, sabe? É tudo uma questão de costume. Quando eu comecei a acordar, doía horrores. Nossa, como doía. Mas, depois de um tempo me acordando, parou de doer. Por quê? Porque o corpo acostumou, sabe? Só que você ficar acordada 24 horas por dia não é saudável, sabe? Não é saudável. Se, você tá dentro de casa, você não tá fazendo nada, você tá sozinha, fica desacordada. Enfim, dias que eu não preciso sair de casa, ou que sei que eu vou ficar em casa sozinha, ou que não vai vir ninguém estranho na minha casa, eu não fico acordada 24 horas por dia, gente. Só que eu voltei àquela fase de que eu vivia acordada. E eu falei, cara, o que tá acontecendo, sabe? Porque eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa que, eu preciso estar acordada pra me sentir mulher, sabe? Eu não sou assim. E aí eu comecei nessa neura, gente, tô procurando o pincel que eu quero, que eu não quero esse. E aí eu comecei nessa neura de que ia ficar acordada, acordava já me acordando, entendeu? Acordava, tomava banho, me acordava. Se eu não fosse sair de casa, se eu fosse, eu estava acordada. Gente, eu vou passar esse contorninho aqui, barra iluminador, aqui na maçã, porque eu sinto que fica melhor depois que a gente passa o blush. Se a gente passar o blush direto na base, eu não gosto muito. Mas enfim, eu comecei a ficar acordada direto, sabe? Dentro de casa, sozinha mesmo. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Porque eu não sou assim, sabe? Eu não ligo pra isso. Eu me acordo mais quando eu vou sair, ou quando eu vou receber visita em casa, ou se eu tenho que fazer alguma coisa na rua, eu vou me acordar. Porque, eu também acho uma falta de respeito a gente sair com roupa colada sem acordar, sabe? Eu acho feio. Aí podem me cancelar sobre isso, porque tem trans que não vê a necessidade de se acordar nem usando vestido colado, mas eu vejo, sabe? Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. E aí eu comecei a ficar acordada, direto.
sabe? Tipo, direto. E acabou que eu me machuquei numa dessas, de ficar acordada desgovernadamente. E ter aversão com o meu órgão genital. É genital que fala? Enfim. Ter aversão ali com o meu órgão, sabe? Eu comecei a me machucar, sabe? Tipo, começou a me machucar. Porque querendo ou não, gente, depois de um tempo você muito acordada, dá um desconforto, sabe? Tipo, falar que, eu consigo ficar acordada 3 dias seguidos, eu não vou sentir nenhum desconforto. Mentira, você vai sentir desconforto sim, sabe? Essa é a realidade. Então, de tanto dar desconforto, eu ignorar o desconforto, de tanto passar dos meus limites, eu ignorar os meus limites, acabou que eu me machuquei numa dessas, entendeu? Eu machuquei a minha Joyce. Ai, Agatha, o que é Joyce? Isso mesmo que vocês estão pensando. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, sabe? Aqui, por que eu deixei chegar nesse ponto? Porque eu sempre tive ciência que fala. Enfim, eu sempre tive como que eu vou falar essa palavra que eu não sei, gente? Mas enfim, eu vou achar uma palavra pra falar, eu vou falar. Acho que é ciência, né? Eu sempre tive a ciência. Enfim, eu sempre tive a ciência de que o meu corpo era assim e eu preciso aceitar ele assim, sabe? Tipo, não me faz mais ou menos mulher eu ser assim. Então, eu não vi essa necessidade de ficar acordada 24 horas por dia. Mas aí eu entrei numa neura, não sei porquê, o que aconteceu, o que foi esse gatilho pra mim, que eu só vivo acordada, entendeu? E acabou que eu me machuquei. Só vivo não, né? Que eu já parei com essa neura. Eu falei, vamos se aceitar, caralho, entendeu? Vamos tomar jeito nessa vida, que a vida não é um morango, entendeu? A vida não é um morango. A gente não tá num filme da Disney que alguém vai estralar o dedo e vai aparecer uma periquitinha no meio da sua perna, tá? Então, gente, acabou que eu me machuquei de verdade numa dessas, tá? De eu não conseguir me acuendar por uma semana. Tipo, fiquei uma semana dentro de casa porque eu não podia sair, porque eu não estava conseguindo acuendar, de tão machucada que eu tinha me machucado. Por quê, gente? Ai, Alta, mas você se acuendou e se machucou, só isso? Não, gente, o que aconteceu? Agora eu sempre passo um batonzinho vermelho por baixo para por cima vir um gloss, sabe? Mas enfim, explicar pra vocês. Eu compro sempre calcinhas apropriadas pra gente que é trans, que hoje em dia existe isso, graças a Deus, que é uma calcinha que facilita a nossa acuendação, sabe? É uma coisa mais confortável. E eu compro essas calcinhas do tamanho exato do meu corpo. Às vezes eu compro até um pouquinho maior pra não acabar me apertando nem me machucando. Porque, tipo, quando a gente tem que sair, vamos supor que a gente tem que sair, tem que ficar o dia inteiro na rua. A gente vai ficar o dia inteiro acordada, sabe? Então, algo que seja confortável, não seja tão desconfortável. Só que aí, que eu entrei nessa neura na minha cabeça, eu comecei a comprar umas calcinhas muito apertadas. Tipo, calcinhas que não eram o meu número, sabe? Era um número abaixo até do meu número, né? Que eu acho que eu visto P, então eu comprava PP, sabe? E, tipo assim, obviamente me apertava muito, sabe? Tanto de chegada machucada aqui onde a alça da calcinha fica. E machucado lá onde também, né? Porque chega uma hora que começa a beliscar, gente, é todo um trâmite, sabe? Então, acabou que eu me machuquei, tipo, feio nessa neura de querer ficar acuendada, que se... Não sei se na minha cabeça eu pensei que se eu ficasse acuendada 24 horas por dia, eu ia amanhecer com uma periquita, sabe? Tô procurando o gloss. Gente, eu tenho esse gloss aqui, ó, da Francine. Eu paguei R$70 nele. Ele tá, tipo, muito... Ele tá cheio, sabe? Tipo, usei ele uma vez. Mas eu não gostei dele porque ele não ficou bom em mim, sabe? Tipo, não curti o tom dele, o contraste dele comigo. Vou usar esse gloss aqui da Mary Kay também, gente. Tudo meu da Mary Kay. Mas enfim, eu acabei me machucando numa dessas e aí eu comecei a refletir se eu quero ou eu não quero, se eu quero ou se eu não quero fazer a bendita da cirurgia. E hoje em dia, eu diria pra vocês que não sei. Eu diria pra vocês que tudo é uma possibilidade. Antigamente eu bati o pé dizendo que eu não queria fazer a cirurgia, porque... Vou falar pra vocês, o pós me deixa com muito medo, sabe? Porque o pós é uma coisa muito babado, o pós dessa cirurgia. É um pós muito, muito, muito perigoso. Um pós muito, que demanda muito, sabe? De qualquer cirurgia. Mas eu sinto que o pós dessa cirurgia
é muito mais do que de outras cirurgias, sabe? E aí eu tinha essa neura de que eu não queria fazer, porque eu sentia que o pós era não sei o que, e eu sentia que eu não tinha necessidade, que eu sabia os limites do meu corpo. Só que aí que tá, né, gente? Eu comecei a desrespeitar os limites do meu corpo. E aí, hoje em dia, sim, eu penso na possibilidade de algum dia fazer a cirurgia. Ai, Agatha, faria por agora? Faria ano que vem, tal. Gente, por agora eu não faria, tá? Porque por agora eu tenho outras prioridades na minha vida, tenho outras coisas pra se preocupar, sabe? É igual quando me perguntam se eu quero colocar silicone. Não vejo necessidade de colocar silicone por agora, sabe? Eu acho que quando eu tiver um pouquinho mais velha, um pouquinho mais de cabeça, eu sim colocaria, mas por agora eu não colocaria. Então é igual essa cirurgia. Tipo, hoje em dia comecei a pensar na possibilidade, mas não é algo que eu pararia agora a minha vida pra buscar por isso, sabe? Porque hoje em dia tem vários meios da gente fazer cirurgia. Tem convênio, a gente pode pagar o particular, sabe? Enfim, gente, eu só queria desabafar com vocês mesmo. Se você é menina trans, ou se você tem alguma disforia com o seu corpo que já aconteceu, algum babado desse com vocês, coloca aqui nos comentários também, gente, porque, tipo, acaba que eu não tenho muita amiga, eu não tenho nenhuma amiga trans, então eu não tenho com quem conversar, sabe? Ai, mas você não tem amiga cis e tal? Gente, não é a mesma coisa a gente conversar sobre a nossa vivência trans com uma menina cis, sabe? Tipo, amo minhas amigas, mas infelizmente não é a mesma coisa, sabe? Não é. Então, se você é menina trans, se você é menino trans, se você tem disforias com o seu corpo, se já aconteceu alguma coisa dessa com você, umas crises de disforias, vocês comentem aqui embaixo que eu quero saber, eu quero ler e eu quero sentir que eu não estou sozinha, sabe? Mas enfim, amigas, esse foi o vídeo, essa foi a make super simples. Eu falei pra vocês que a make ia ser super simples, só porque eu preciso de um rosto, sabe? Uma escondida na olheira pra fazer outra coisa. Mas é isso, amigas. Um beijo e eu vou tentar não sumir de novo, tá? Não prometo nada porque estamos passando por momentos difíceis aqui na minha cabeça, sabe? Mas é isso, amigas. Um beijo. Segue lá o TikTok, segue lá o Instagram, que por lá eu sou até mais ativa do que aqui no YouTube, sabe? Mas eu vou tentar não sumir. Eu não vou prometer, mas enfim, eu vou dar o meu melhor para não sumir aqui, porque eu sei que vocês amaram esse estilo de vídeo mais longo, esse estilo de vídeo mais bate-papo, sabe? E eu tenho muitas ideias boas também pra trazer pra cá, tipo, muitas ideias no meu bloco de notas do celular, mas eu preciso ter força pra poder botar isso pra fora, sabe? Então, é isso, amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.